que eu fui mandar uma mensagem, né, para uma pessoa, e aí eu fui mandar uma mensagem e eu senti um incômodo. E quando eu percebi isso, porque a gente tem que sempre levar para consciência todos os sentimentos que nós estamos tendo, principalmente quando é sentimento de frequência baixa. E aí eu fiquei pensando assim, falei, por que eu tô incomodada, né? Era uma pessoa que eu já não encontrava bastante tempo, e eu falei, tem coisa aí por baixo, o que é isso? E aí foi muito legal, porque quando eu comecei a perguntar pra minha mente, né, o que eu tava sentindo, o que tava guardado ali, e aí começou a vir a informação. E a informação veio, e aí começou a vir algumas palavras, assim, que eram palavras que eu precisava realmente fazer uma liberação, fazer um trabalho, né, em cima desses sentimentos. E eu fiquei muito surpresa quando veio uma determinada palavra que não era uma palavra do meu cotidiano. Era uma palavra que eu sabia o significado dela, mas ela não era do meu cotidiano. Então eu fiquei assustada, surpresa também na hora, né? E aí eu até entrei no Google, eu já sabia o significado dela, mesmo assim eu entrei no Google porque eu queria mais detalhes sobre essa palavra. E quando eu peguei esses detalhes, eu falei, cara, como que a nossa mente é danada. E aí eu lembrei de uma coisa que eu sempre explico, sempre ensino, né? Que tudo que a gente vê no outro, de alguma forma, isso está guardado dentro de nós. Por quê? Se eu vejo no outro, não tenho como eu julgar um comportamento do outro, sendo que eu não conheço que sentimento que é esse. Então, não foi essa palavra, tá? Mas vamos supor que eu falo assim, fulano é invejoso. Como que eu sei que o fulano é invejoso se eu não conheço a inveja? Então, de alguma forma, isso está guardado dentro de mim. É como se fosse um efeito espelho. E aí, quando veio essa palavra pra mim, eu fiquei assustada, fiquei surpresa, porque não era uma palavra que eu acho que eu não ouvia há muitos anos. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, se essa palavra, se esse sentimento estava guardado dentro de mim, primeiro que eu tive que fazer essa liberação com essa pessoa, né? E segundo, que eu fiquei pensando assim, será que eu tenho isso dentro de mim? Será que a minha mente estava ocultando esse sentimento para me proteger, né? Dessa dor, para não olhar para isso? E aí qual foi a minha surpresa maior ainda? Tinha, e eu fui lembrando de algumas situações que eu passei na infância, na pré-adolescência, um pouco da minha adolescência, e eu fui lembrando que eu fazia a mesma coisa. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, gente, com o que a gente está sentindo. Eu falo sempre sobre a questão da escala emocional, porque a gente tem que estar sempre olhando. Então, gente, a gente tem que ficar muito atento com tudo isso, porque esses sentimentos, eles nos sabotam. Nos sabotam assim, na cara dura. Eles não pensam, não. Nossa mente não, ela esconde, né, esses sentimentos da gente. Então a gente precisa estar sempre atento.